a saúde mental até o surgimento da psicanálise, né? A gente tem uma evolução, e aí eu já vou fazer aqui também uma meia-culpa. Se eu, em algum momento, der alguma ênfase a Jung, vocês têm que considerar que eu sou junguiano, né? Então, se eu fosse psicanalista freudiano, talvez eu ia dar uma ênfase Mas eu vou procurar ser imparcial, porque eu realmente fiz formação. Minha primeira formação foi uma residência de 2 anos e meio em Freud, atendendo, tendo supervisão e fazendo. Eu fiz análise freudiana durante 4 anos e supervisão também. Então, vamos pensar. O conceito da doença é um conceito histórico. Fique à vontade, viu? O conceito da doença, tem alguém preparando o jantar aí, bom jantar. O conceito da doença é um conceito histórico. Nós vivemos dentro de um contexto histórico. A vida, a vida humana, ela tem muito a ver com aquilo que você é, ela tem muito a ver com a história que você está vivendo. Aqui tem um historiador que é o menino lá de Iguape, né? Que vai entender talvez isso melhor do que eu. Nós somos construídos psicologicamente, emocionalmente, afetivamente, dentro do contexto histórico. Não tem como você considerar uma pessoa humana fora do contexto de relações e de acontecimentos que esta pessoa vive. Não tem. Então, quando a gente pensa na evolução do conceito de doença mental, e eu vou convidá-los a refletir comigo, começar a refletir comigo sobre a evolução do conceito de doença mental, né? A evolução do conceito de doença mental. Você tem que pensar que aquelas pessoas que viviam e acreditavam naquelas coisas que acreditavam, é porque era assim que era. Então, eu sempre falo assim, vamos lá, a gente fala hoje, qualquer criança hoje explica muito razoavelmente a eletricidade. O raio. Uma criança hoje, com 10 anos, ela já sabe os princípios elementares da física do raio. Agora, e se um raio caísse há 1000 anos antes de Cristo? Como é que aquelas pessoas interpretavam o raio que caiu e matou alguém ou matou um animal? O que vocês acham que elas iriam dizer que aquilo era? Que veio da Desculpa. mitologia dos deuses. Que veio dos deuses, né? É Seria uma isso que eu. manifestação da ira de Deus, da vontade, enfim. Eu acho muito cruel quando um pensador, né, olha para aquilo lá e fala, eles eram tolos. Não, aquela era a melhor teoria científica que havia. E olha, eu dediquei toda a minha vida à ciência. Eu fiz 2 doutorados, fiz 2 pós-doutorados, orientei 150 TCCs, 70 mestrados e 30 doutorados. Eu tenho 43 artigos científicos publicados no Brasil e no exterior. Eu conheço profundamente a epistemologia da ciência, porque eu estudei com os melhores mestres que existem sobre isso no Brasil. Eu vou usar aqui como meu mestre, quando eu fiz filosofia lá na UERJ, no Rio de Janeiro, o filósofo Hilton Japiaçu, que foi o único que escreveu um livro chamado A Epistemologia da Psicologia, onde ele trata da epistemologia da psicanálise. É possível que vocês ainda encontrem este livro, ele já não está mais vivo, porque quando eu fiz curso com ele já era idoso, mas é possível que vocês encontrem este livro na estante virtual, A Epistemologia da Psicologia. Vale a pena ler. Então, veja bem, a teoria científica é a explicação mais plausível, mais razoável que existe para um fenômeno. Ela não é, ela não é a explicação verdadeira, porque ela é verdadeira até aquele momento histórico que o ser humano conhece. Outra geração pode dizer assim: nossa, eles eram tolos, acreditavam nesse negócio chamado inconsciente. Eu estou rindo aqui porque
Quem sabe como é que vai ser daqui a 200 anos, não é? Aí vai assim, olha, mas eles eram tão engraçados, eram tolos, acreditavam nesse negócio chamado inconsciente. É porque para nós são explicações mais plausíveis, mais razoáveis. Então, posto isso, porque geralmente as pessoas, o cientista, ele não tem esse compromisso com a verdade que o teólogo tem, não é? E eu conheço teologia, modéstia à parte, eu fiz um doutorado. Eu fiz teologia e fiz um doutorado em ciência da religião, estudando a influência das crenças nos comportamentos humanos. Mas veja bem, voltando lá, a primeira explicação que a gente vai ter da doença e da doença mental, é de como as pessoas, no estágio de desenvolvimento que as pessoas estavam. O primeiro estágio de desenvolvimento humano, que vai aparecer de 0 a 4 anos, não é? É o estágio mágico. Mágico. Eu criei 3 filhos, hoje a caçula tem 40 anos, mas eles lembram das brincadeiras que eu fazia com eles. Era fácil fazer mágica para criança de 0 a 7 anos, porque tudo para eles é mágico. Né? Mas aí, quando você olha, a primeira explicação da doença e da doença mental é a explicação mágica. E realmente, na verdade, o Jung fala uma coisa que eu acho razoável, que ele fala, só que algumas pessoas humanas de todas as classes sociais, de todas as origens étnicas e culturais, não ultrapassam a fase mágica. São adultos que acreditam. Todos nós acreditamos na mágica e na magia, mas um grupo de adultos acredita piamente em explicações mágicas. E isso a gente viu durante a pandemia, não é? A gente viu durante a pandemia, a gente vê quando alguém tem um câncer grave, que aí os amigos ficam tentando ajudar, né? E começam a mandar fórmulas mágicas para curar a doença, né? A primeira explicação que se tem é mágica. O que caracteriza uma explicação mágica? Na explicação mágica da doença, a causa está sempre fora do sujeito. Vamos pegar aí uma explicação mágica de doença mental. Eu atendi uma senhora lá no Rio de Janeiro, já uma mulher jovem, né? A senhora não, ela tinha uns 30 anos. E ela chega para mim e fala: Olha, doutor, uma vizinha minha, que é o meu marido, para ela, e ela fez uma macumba para me matar. E ela introduziu uma tesoura no meu corpo que me corta por dentro. O senhor não sabe as dores que eu sinto, e eu sinto a tesoura se cortando por dentro. O junguiano aceita esse relato como verdadeiro, porque essa é a forma de compreensão desta mulher. Um psicanalista também aceita como verdade, porque é a forma de compreensão dela. Mas, na verdade, usando a explicação neurocientífica, psicológica, psicanalítica, analítica daquela situação, aquela mulher tinha surtado, ela estava dentro de um surto esquizofrênico chamado de hebefrenia, é o nome daquela esquizofrenia, raríssima, cujos delírios são físicos. Mas você acha que eu disse para ela: olha, você surtou, tem esquizofrenia e os seus delírios são físicos? Não, porque eu tenho que respeitar que aquela mulher ainda se utiliza de um sistema mágico para explicar a origem da doença, não é?
O problema da magia é que a magia exclui o sujeito tanto da causa da doença quanto do tratamento da doença. Vocês concordam comigo? Se eu digo que eu adoeci, que eu perdi o equilíbrio mental porque alguém fez alguma coisa contra mim, quem é que tem o poder para resolver isso? Você Eu. mesmo. Oi? Você mesmo. Não, eu não tenho. Se É, eu, raciocine comigo. Se eu é. acredito que eu adoeci porque alguém fez alguma coisa para me atingir, Sim. o poder para resolver isso não está em mim. Tá no Não. outro. Ou está em quem fez, Uhum. ou numa terceira pessoa que tenha o poder de desfazer o mal que foi feito. E eu Não, acho. mas Oi? eu pensei uma coisa aqui, mas você também pode desfazer esse pensamento, que é uma crença limitante ao mesmo tempo. Entende? Isso, Que te limita a isso. Mas isso. assim, ó, por exemplo, você pode atribuir a causa da doença a um feiticeiro, a feiticeira ou uma entidade. E aí Isso. você pode até tipo rezar ou tudo, mas no final das contas você fala: quem vai tirar isso de mim não sou eu, é Tupã, é não sei quem, não sei que, cada um vai ter o seu símbolo. É o E aí xamã. É, terceiriza. eu convivi 8 anos com os índios terenas do Pantanal Mato Grossense, de Miranda a Aquidauana. Fiquei na tribo terena do Limão. Ali tem 18 aldeias. Eu fiquei na aldeia terena do Limão e na tribo, trabalhando com eles, levei um projeto para desenvolver com eles, junto com um grupo de pesquisadores iguais a mim. Lá eles não têm depressão, eles têm a perda da alma, ou alguém roubou a alma daquele sujeito, ou uma entidade. No caso dos índios, são os encantados, né? Dos índios da floresta, né? Ou ele fez alguma coisa que desagradou Tupã, e quem tem o poder de resgatar esta alma e devolver ao deprimido, curiosamente, o sintoma de quem perdeu a alma é exatamente o sintoma do deprimido. Todos. Mas eu perguntei, aqui vocês têm deprimido? Aí os caciques, são 18 caciques ali? Doutor, não. Isso é coisa de branco. Mas aqui, o nosso povo, alguns perdem a alma. E como é que se resgata a alma de quem perdeu? Ah, quem tem o poder de fazer isso, lá eles chamam de xamã. É o xamã. Em outras tribos é pajé, mas os terenas chamam de xamã. Então, quero conhecer o xamã. Ela vai eu entrevistar o xamã. Eu tenho essas entrevistas. Eu não escrevi o livro ainda, mas eu vou escrever. Aí ele me deu o maracá, né? É pena que eu mudei. Depois eu vou botar o maracá aqui de novo. Me deu o maracá do xamã. Aí falou assim: quando eu quero tirar algum espírito ruim do índio que está padecendo, né? Eu faço assim com o maracá. Vou sacudindo o maracá para lá. Quando eu quero trazer a alma de volta, eu faço assim com o maracá. Vou trazendo. Veja que tem o movimento de ir embora e o movimento de voltar. E funciona. E funciona. Professor, licença. Bom, Acredita oi? que eu Oi? conheci o índio Terena anos atrás? Teve um pequeno relacionamento com o índio Terena, acredita nisso? Você falando aí, eu estou aqui relembrando dele. Acredito. Talvez o senhor até já o conheceu. Isso deve ter, isso em torno de acho que uns 15 anos atrás. Eu vivi 8 anos com eles. Eu fiquei durante 8 anos, cento e poucos dias com eles.
Eu ficava metade das férias de julho e janeiro e 10 dias nos intervalos dos semestres. Eu fui lá desenvolver um trabalho com ele, outra hora eu compartilho com vocês. Mas eu quero que vocês entendam que é assim. Aí eu estou lá com Terena. Eu escrevi alguns livros, 4 sobre depressão e alguns artigos. Aí eu vou dizer assim, com todo respeito a você. Olha, isso é uma crença limitante. Eu vejo assim, professor. Isso é uma crença limitante, né? Forma alguma. Nossa, Tem que eu assim, falar isso. aquela cara de paisagem, né? E eu sou um sujeito racional pra caramba, aquela cara de paisagem. Nossa, me conta como é isso. Porque, na verdade, esta é a postura puramente psicológica. Ele está falando de uma crença limitante? Sim, mas ele está falando de algo desconhecido para mim. Isso, Então, que é uma verdade própria dele. Não e só dele, da tribo, da cultura, é cultural. é claro que se eu fosse atender um Terena, eu iria dizer para ele assim: olha, você já pensou que além da perda da alma, o sujeito pode estar perdendo neurotransmissores e por isso ele está deprimido? Mas Não eu. faz. Oi? Isso não faria sentido Não. para a realidade deles. Não faz sentido. Não. Não. Então, eu estou tentando dizer para você que, assim, na verdade, a nossa postura, é, a gente não vai evoluir muito por causa da hora, a gente vai voltar na próxima aula da semana que vem, mas, na verdade, a nossa postura é absoluto respeito por aquela experiência que me é desconhecida. E aí a E, questão é o que você falou. Você aprendeu a ouvir ouvindo a sua mãe, não é? Essa é a habilidade central de um psicólogo, de um analista, de um psicanalista, de um terapeuta. Então, professor, é respeitar a verdade do paciente. Isso, tá. porque a verdade é só dele. Professor, E fala, eu gostaria de ouvir, se o senhor puder dizer, não sei se pode, claro. a sua resposta, a sua visão sobre aquilo que o senhor falou, assim, eles fazem, né, aquele ritual e funciona. Que resposta o senhor traria para isso, para esse fato? Por que funciona? Olha, eu fiquei 20 anos, sério, coordenando um laboratório no Mackenzie e fiquei 10 anos na PUC, na USP, estudando no mesmo laboratório, estudando. Eu estudei 10 anos num laboratório da USP e criei, a partir da USP, repliquei o laboratório no Mackenzie, o laboratório da USP chamava-se Laboratório de Psicologia e Estudos de Religião. Hoje chama-se Laboratório de Psicologia Anomalística, que estuda os fenômenos espirituais do ponto de vista psicológico. Finalmente, a psicologia se rendeu, enfim, né? Eu tive um contato com um médico indiano que morou, ele veio fazer pós-doutorado e ele, curiosamente, não só frequentava o mesmo lugar que eu, era psiquiatra indiano, mas ele morava no mesmo prédio que eu. Então a gente virou amigo, ia e voltava. E eu queria conhecer, porque queria conhecer, e fiz muita pergunta. E na Índia, há 20 anos atrás, ainda não se usava alopatia. Então, usava-se todos os instrumentos mágicos religiosos para lidar com a doença mental. Ainda não se usava, hoje já se usa, porque o Ocidente houve uma ocidentalização da Índia. Por que funciona? Eu vou te dar uma resposta. Quando eu falei, olha, eu coordenei, orientei, pesquisei, não é para aparecer, porque tem uma base aí que eu vou dizer. Eu pesquisei 20 anos a influência das crenças no comportamento humano. Eu me convenci que metade da mente humana é crença. Aí eu fui fazer doutorado. Eu fiz um doutorado, aí 20 anos depois, eu fui fazer outro doutorado, porque apareceu neurociência, e para mim a neurociência explicava melhor do que a psicologia da religião.
Aí eu fui fazer neurociência. E aí, quando eu fui fazer neurociência, eu achava que metade da mente era crença. Depois que eu terminei o segundo doutorado, eu cheguei à seguinte conclusão. E a outra metade também. A metade é crença e a outra metade também é crença. É óbvio que tem as doenças que têm uma base bem avirótica, né? A que tem um vírus, uma bactéria, uma lesão, né? Que não tem a ver com crença. Mas quando a gente entra no campo da saúde mental, é um campo tão pantanoso, não é? Que eu acho que, de repente, né, aquele ritual que o pajé faz tem um efeito naquela pessoa, né? Sim. Porque eles sobreviveram ali milhões de anos, ou milhares de anos, não importa, sem médico, sem psicólogo, sem tomar remédio, né? E eu tenho uma influência muito forte deste lado, é por isso que eu fui atrás dele, que a minha avó materna era índia. Eu fui criado por um fazendeiro, que era o meu avô paterno, e fui criado por avós. Então, fui criado do lado paterno por um homem fazendeiro e do lado materno por uma índia. E a minha avó viveu até 80 anos sem tomar um remédio e sem ir a um médico. O E professor, eu achava isso fascinante. Ela me levava no médico, mas ela não tomava. Eu acho que ela me levava por respeito à minha cultura, não é? Né? Mas ela não tomava, não. Remédio, não.